O Victal comenta o seguinte: o ato sexual é uma abertura vibracional que faz baixar o livre-arbítrio? Não. O ato sexual não faz baixar o livre-arbítrio. Nós nos tornamos mais próximos de um outro campo vibracional. Duas pessoas, dois campos energéticos, duas vibrações diferentes, muito próximas até, mas mais diferentes. Por sinal, se estamos com uma pessoa que nos damos bem psiquicamente, espiritualmente, o ato vai ser maravilhoso, sensacional. Se não estamos nos dando muito bem vibracionalmente com a outra pessoa, não comungamos ideias, pensamentos, fisicamente não vamos nos sentir bem. É normal. Temos de procurar. Isto é a diferença entre prazer por amor e prazer puramente físico. Casamentos são duradouros, relações longas são duradouras porque existe uma aproximação muito mais do que física. Existe uma aproximação interior, uma troca de energia que faz bem a ambos, uma soma de energia em verdade. Enquanto que aventuras, se chama assim, aventuras, não traz prazer por muito tempo, aquela delícia inicial, mas depois esfria. Demora um pouquinho, pode até ser, mas acaba esfriando, vai esfriando o prazer de encontrar outra pessoa. Por quê? Porque só existe contato físico, só existe o prazer do contato físico, não existe o prazer da troca de informações, da troca de energia. É energia mesmo. Estamos trocando, não estamos nos sentindo bem, trocamos energia. Não vamos tirar o bem-estar da outra pessoa, vamos trocar energia, vamos combater o nosso mal-estar com o bem-estar da outra pessoa, transformando o nosso mal-estar em coisa boa, em sensação boa. Então, sexo, praticar o ato sexual não significa livre-arbítrio, colocar em risco o livre-arbítrio. Por quê? Porque acredito que prática sexual é onde o nosso livre-arbítrio mais se torna pulsante. Se não estamos integrados naquele momento, não vamos ser felizes. Se não estamos inteiros de corpo e alma até mesmo, será a relação de certa maneira pobre. Então, o contrário, não prejudica o livre-arbítrio, possibilita sermos mais livres interiormente, desejarmos a pessoa, depois perceber que tal problema lá fora, de outro nível, aquele problema lá fora pode ser resolvido de outra maneira. Ou seja, durante a relação com uma pessoa, vamos ver que temos mais poder, somos mais poderosos do que imaginávamos em resolver algo. É o que o ato sexual faz, nos leva, nos torna, sentimos nossa essência. Existe o Tantra Yoga. Eu comento muito o Tantra Yoga porque é uma prática incrível, maravilhosa, funciona, eleva a pessoa a patamares incríveis, refina a essência da pessoa, refina a pessoa, não é exatamente a essência, mas refina a pessoa, as maldades que a pessoa tenha, porque se a pessoa está se entregando por emoção, quanto mais pura essa emoção, mais fácil, mais fraco é o lado ruim dessa pessoa, se torna cada vez mais fraca, a pessoa acaba abandonando certas práticas não boas, porque encontrou algo muito melhor,
a se entregar a algo muito melhor, a viver, a se sentir bem. Aí o Vital continua. Da mesma forma, maconha, álcool, rapé, ayahuasca e essas medicinas alternativas podem nos remeter a estados alterados de consciência que interfeririam no livre-arbítrio. Estas substâncias, todas elas, substâncias a nos inibir a consciência, que é o que acontece, nos tira um pouco do racional. Sim, podem nos levar a outros níveis, nos levam a outros níveis de consciência, outros níveis, diria, interiores. Não toca no que se refere ao livre-arbítrio, porque estamos praticando aquilo que achamos bom ao corpo. Porém, chega um momento em que o uso dessas substâncias irá prejudicar a nossa evolução. Temos que adquirir iluminação de maneira natural, evoluindo com o nosso pensamento, evoluindo com a nossa maneira de agir, índole, a prática correta do próprio livre-arbítrio. E essas substâncias seriam formas artificiais de evolução. Nos levariam a um patamar, nos levariam a outras compreensões. Poderíamos chegar até o que a evolução natural, a evolução espiritual natural, nos levaria, mas não seria algo saudável. Saudável ao corpo e saudável ao espírito, porque quando crescemos interiormente de forma natural, sem química, este caso é química, sem química, vamos nos preparando devagar dentro da nossa condição de aceitar, de compreender mecanismos. Vamos crescendo lentamente, à medida que nos é possível. Então, vamos alicerçando aos poucos para termos consciência, compreensão, entendimento quando as informações chegarem. Alicerce, precisamos ter um alicerce forte, bom. Alicerce, sabedoria, entendimento. Não se entregar em desespero quando uma informação, quando uma notícia vem do astral. Exatamente, porque nos preparamos. Agora, se usamos métodos artificiais, esse alicerce não existe. Somos jogados lá para cima, para o plano astral. Vemos as coisas, sabemos das coisas que as formas normais, os métodos normais indicam, até que sim, mas não seremos a mesma pessoa, não temos alicerce para ver, para ouvir, para sentir, para evoluir, não temos alicerce. Então vai acontecer o que com a gente? Vamos cair lá de cima, vamos cair das nossas condições de aprender alguma coisa, vamos ficar traumatizados. Não faz bem, traumatizados, totalmente fora de nosso consciente. Existem em casas de doentes mentais. Existem pessoas que chegaram até lá, mas como não tinham base para aceitar, compreender, entender, vieram com um monte de informações que só na cabeça deles está, e eles não conseguem coordenar, não conseguem saber por que tudo aquilo. É invadir um lugar sem ser convidado, sem estar preparado, e levar uma surra do tal lugar, porque não está preparado para esta surra.
Métodos normais nos levam a uma compreensão das coisas, nos levam ao sentido das coisas, nos levam a aprender sobre a nossa evolução interior. Método normal, formas normais. Aqui ele comenta livre-arbítrio. É livre-arbítrio querer esse trajeto natural. É livre-arbítrio a maneira com que se vai preparando o solo, vai preparando a base para receber mais informações. E vamos preparando a base, vamos subindo e não vamos cair, porque vamos entender. Vamos parar e refletir. Será que está certo? Será que está errado? Mas a nossa base já foi preparada, já entendemos parte do que iríamos ver, já estávamos preparados, já estávamos cientes e vamos receber tudo que vier com mais sabedoria, com mais facilidade. Somos pessoas que temos que descobrir sobre nós, temos que ir além, sempre além, mas é além através de formas convencionais, formas naturais de adquirir sabedoria. Uma vez assisti um programa de TV, o apresentador, acho que eu já comentei em vídeo sobre isso, o apresentador perguntou se Jesus não tinha fumado humus. É meio de brincadeira, foi combinado exatamente isso. Não tinha fumado alguma coisa para deixar ele meio ligadão para falar algumas coisas. O entrevistado, como dizer assim, essa pergunta já foi combinada para resultar nesta resposta. O entrevistado disse o seguinte, disse que se ficarmos 2, 3, 5, 40 dias, como Jesus, a Bíblia diz ele ter ficado em jejum, depois de um certo tempo você começa a ficar meio viajando. Quer dizer, o apresentador teria dado uma forma artificial de Jesus ter chegado àquele patamar, enquanto que o outro disse uma forma natural de ter chegado àquele patamar. Ou seja, através do forma artificial, não vamos guardar nada de útil, não vamos aprender nada de forma útil. Temos de ser um corpo saudável, corpo bom, e usar métodos saudáveis, métodos bons para adquirir patamares e aprender lições nesta evolução, nesta nossa subida. Porque do contrário, aprenderemos algo, mas não vamos conseguir explicar absolutamente nada. Vimos algo, mas não vamos conseguir explicar o que vimos. Por sinal, isso seria ultrapassar o véu de Ísis. Vamos até lá, temos informações e vemos seres horripilantes, situações escabrosas. O verdadeiro pânico se instala em nós. Quando em verdade, se estamos preparados, fomos vagarosamente levantando a nossa torre, levantando a nossa base, poderemos entender, vamos entender muito mais o que cheguemos a ver, ouvir, sentir. É desta maneira que acredito, desta maneira que deve acontecer, é o mais correto acontecer. E não perderemos nada, somaremos tudo que aprendermos. Assim é a evolução do ser. Assim deve ser o uso do livre-arbítrio. Eu vou porque me fará bem. Eu sinto que me fará bem, então eu vou, mas de forma natural. Porém, eu vou de forma artificial, com elementos artificiais. E o livre-arbítrio é o seguinte: eu vou porque eu quero fazer isso, mas eu me responsabilizo pelo que acontecer. Então, se eu evoluir através de métodos naturais,
eu vou responder? Vou responder como foi que eu comecei aquela base, como foi que eu aprendi isso, como foi que eu aprendi aquilo, conseguirá ter respostas a tudo. Agora, se eu resolver por livre-arbítrio usar métodos artificiais, vou chegar lá em cima, vou até mais rápido. Sim, vou conseguir uma compreensão até mais rápida, só que eu não vou entender absolutamente nada de como eu cheguei até lá. Não poderei instruir, não poderei orientar, não poderei ajudar ninguém, muito menos a mim, porque com métodos artificiais me tornarei viciado. Métodos naturais, um método natural de evolução, de certa maneira vicia. Quanto mais pratica, mais gostoso é. Se começa pela dor e depois se prossegue pelo amor. São as formas naturais de evoluir. Viciante, a palavra um tanto estranha para esse momento, mas é viciante, é um bem-estar enorme de juntar mais emoções, de sentir, de ir cada vez mais longe, com sabedoria, tudo mais. O método artificial é viciante, também é viciante, vai levando, só que não pode abandonar aos poucos, o corpo não pode abandonar aqueles elementos físicos. São elementos físicos, ingredientes físicos, e acaba viciando o corpo, acaba estragando o corpo, acaba causando danos, às vezes irreversíveis. Então isso não é evolução, temos que chegar num patamar de crescimento estando com o corpo saudável, corpo físico saudável e mental. Numa evolução artificial, esses ingredientes todos, não há saúde física, e a saúde mental pode ficar até pior que a saúde física. É sim, verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.